Olá, meu nome é Felipe. Eu já vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa ferramenta do TextSheets. A ferramenta do TextSheets é uma ferramenta instalada na máquina do usuário. Então, uma ferramenta usuário-máquina. É uma ferramenta, que ela tem uma interface bem simples, mas ela tem várias funcionalidades, que acabam auxiliando aí no dia a dia do usuário. Então, é uma ferramenta, que ela é composta por vários menus. No primeiro menu, nós temos aqui o módulo de edição. O módulo de edição ele é composto pelos módulos de importação, exportação e recálculo. Dentro do módulo de importação, é possível visualizar os tipos de arquivo que a nossa ferramenta trabalha. Então, ela trabalha tanto com arquivos do EFD fiscal, EFD contribuições, ECD, ECF, e também trabalha com outras obrigações, como, por exemplo, a DCTF, Perdecomp, GIA, arquivos do Convênio 115, CAT 42, 83 e 207. Um ponto bem interessante da ferramenta é que ela tem o intuito de pegar esses arquivos e converter eles em uma planilha. Através dessa planilha, o usuário pode utilizar para fins analíticos, analisar as obrigações de uma forma muito mais estruturada, através do Excel, e também pode utilizar para fins de recálculo. Então, eventualmente, ele pode querer fazer uma edição na obrigação, fazer algum tipo de inclusão de informações. Então, a planilha no Excel também tem essa finalidade, ela auxilia para que o usuário tenha essa funcionalidade no dia a dia. A ferramenta ela também tem o menu de recálculo. O menu de recálculo são algumas funções que facilitam para que o usuário tenha algumas rotinas de forma mais ágil, como por exemplo a edição dos registros pais a partir das alterações que foram efetuadas nos registros filhos. Hoje a ferramenta ela tem o recálculo no EFD fiscal do C100 e do C190 a partir das alterações que foram efetuadas no C170. Também possui o recálculo do C100 a partir das alterações que são efetuadas no C170, isso falando do EFD contribuições. Do contribuições ele também tem o recálculo do C100 a partir das alterações do C175 e os recálculos do A100 a partir do A170. Também existe o recálculo da ECF, em que a partir das alterações dos registros M305, M310, M355 e M360, o usuário consegue recalcular tanto o M300 quanto o M350. O interessante é que, feitos esses ajustes, o usuário ele consegue exportar a planilha para arquivos em TXT. Um ponto bem interessante é que a ferramenta ela permite que o usuário trabalhe com múltiplos arquivos, sejam múltiplos CNPJs, múltiplos períodos ou até mesmo múltiplos períodos de CNPJs. Então, mesmo que a planilha dele seja disposta de vários arquivos diferentes, ele consegue segregar cada um dos arquivos em um TXT. E isso facilita muito todo o fluxo de edições e retificações das informações. Outro ponto bem interessante da ferramenta se deve ao menu de cruzamentos. Hoje no menu de cruzamentos, ele é um menu bem novo aí que nós desenvolvemos e ele é composto de duas features, a de validações e a de cross-check. Para iniciar esse novo menu, na questão das validações, primeiro foi proposta uma validação da ECF, em que a partir de uma obrigação, então o usuário ele consegue importar a ECF dentro da ferramenta, através dessa ECF em TXT, ele converte uma planilha, faz a importação dessa planilha, ele consegue analisar várias informações. Então a validação ela tem o intuito de fazer um cheque de consistência da obrigação, para garantir que a informação que está escriturada em um determinado bloco, ela está de acordo com a mesma informação que é escriturada em outro bloco. A ECF é uma obrigação que ela apresenta muitas redundâncias de informação e com isso, eventualmente uma empresa ela pode não fazer o cheque coerente dessas informações e acabar entregando as informações descasadas, trazendo todas essas consequências de notificação,
um pedido aí de fiscalização. Então, o intuito aqui desse menu de validação é fazer esses pequenos cheques, né, para trazer uma maior segurança aí para o usuário. A ferramenta ela já tem alguns cheques da ECF, né, que foram incorporados, mas o interessante, né, é que nosso time de produto ele sempre está analisando se tem mais algum ponto, mais algum ponto que pode gerar, né, dúvidas, fiscalizações ou até mesmo, né, um erro aí na escrituração, para que nosso time consiga analisar e desenvolver esses novos cheques. Então, nosso time está sempre implementando novos cheques a partir, né, das análises, dos arquivos, né, e dos pontos que podem trazer consequência para o usuário. A ferramenta ela também possui o menu de loss check, enquanto, né, essas validações elas são cheques internos, né, entre blocos da obrigação. O loss check ele tem uma proposta diferente, então ele traz, né, esse cheque entre obrigações acessórias. Hoje a ferramenta ela tem o cheque da GIA com o FD fiscal. Um ponto interessante, né, que no momento nós trabalhamos com a GIA São Paulo, então esse cheque, né, ele é efetuado a partir da GIA São Paulo com SPED fiscal. Então ele tem a proposta, né, de validar as consistências, né, das informações entre as duas obrigações. Outro cheque bem interessante que a ferramenta traz é da DCTF com o FD contribuições. Esse cheque ele já tem uma proposta, né, de analisar aí os valores de recolhimento da obrigação, como que está escriturado em uma obrigação, como que está escriturado em outra, para garantir a conformidade, né, dessas informações transmitidas. Outro cheque que é bem interessante, né, que é um cheque que foi lançado recentemente, é o cheque do ICMS com a ECF, né, então é do FD fiscal com o arquivo da ECF. Esse cheque, né, ele visa fazer uma análise dos valores de receita bruta, né, partindo de uma composição a partir do SPED fiscal e analisando com o valor que está detalhado na ECF. Então ele usa uma lógica, né, bem parecida com a que a Receita Federal já implementa para garantir, né, que as informações elas estejam coerentes entre as obrigações e que o usuário, né, ele tenha conhecimento dos pontos, né, que eventualmente podem ter diferença entre as obrigações para ter uma maior garantia, né, uma maior segurança na entrega dessas obrigações. Então, são cheques novos, né, e a nossa equipe ela sempre está atenta, né, a novos cheques, a novos cruzamentos. E esses novos cheques e cruzamentos eles sempre vão ser implementados, né, a partir do momento que o usuário ele tem essa licença Business. A ferramenta ela também tem um módulo, né, de XML. Do XML, ela tem tanto o layout simplificado quanto o layout completo. O layout simplificado foi a primeira modelagem, né, que nós desenvolvemos, em que ela consegue fazer a leitura, né, de todas as tags do XML, mas algumas tags, né, que têm as subtags, ele não conseguia fazer a leitura pela forma como a ferramenta ela traz essa informação. Já o layout completo ele faz a leitura completa, né, de todas as informações do XML. Então, uma nova engrenagem que foi desenvolvida e que o usuário ele tem acesso, né, dentro da nossa solução. Então, aqui dentro do XML, a ferramenta, a partir dos arquivos de XML, ela converte essas informações em planilha. Então, ela consegue visualizar tanto as informações de nota fiscal, NFE, CTE, CFE e também, agora, né, uma modelagem mais recente, o usuário também consegue importar os arquivos de NFSE. Então, a nota fiscal de serviço, né, o usuário já consegue importar aqui dentro da nossa ferramenta para também gerar essa planilha. E aqui um ponto bem interessante, né, que também foi implementado, né, na nossa nova repaginação da ferramenta, é que a funcionalidade, né, de importação dos arquivos do e-social e do EFD-REINF. Então o usuário ele também consegue, né, fora as notas fiscais, fazer a importação de arquivos do e-social e do EFD-REINF. O interessante, né, é que diferente, né, das notas fiscais, que tem uma finalidade analítica, né, então que o usuário pode importar os arquivos
para gerar planilhas, né, para análises. O arquivo do eSocial e do FDRINF, ele permite, né, que o usuário faça edições, inclusão de informações, retificações. Então o usuário ele consegue importar esse arquivo XML, fazer as devidas edições e ao fim das edições ele consegue exportar o arquivo, né, exportar essa planilha para o XML novamente e seguir com o fluxo de entrega da obrigação. Então é mais uma funcionalidade interessante, né, que foi implementada na nossa solução. Outro módulo, né, que é bem recente e que também tem despertado muito interesse dos nossos usuários é o módulo Outros. O módulo Outros, né, tratam todas outras situações que não estavam previstas, né, no escopo inicial da ferramenta, mas que através das solicitações dos usuários nós entendemos que era relevante trazer uma solução, como por exemplo a importação de PDFs. Então a ferramenta, né, ela permite que o usuário importe arquivos em PDF e a partir desses arquivos em PDF o usuário consegue transformar os mesmos em planilha. E é interessante, né, porque ele consegue ter todo esse controle dos pagamentos, né, para gerar controles gerenciais. Então o usuário ele consegue entrar dentro do ECAC, pegar esses comprovantes de arrecadação e através desses comprovantes de arrecadação ele transforma esses arquivos em uma planilha. Então o usuário pode utilizar para os mais diversos fins, né? Seja para montar algum controle interno, para compor algum controle gerencial. Então é uma planilha bem interessante. Outro ponto, né, que é bem interessante também da ferramenta é a possibilidade de importação de arquivos da Perdecomp Web. Então o usuário ele consegue entrar no ECAC, pegar os arquivos da Perdecomp Web, salvar eles em PDF e transformar em uma planilha. Então esse módulo, né, de tratamento de PDFs é um módulo novo também que nós implementamos e que nossa equipe, né, ela vai dar uma priorização nos próximos ciclos buscando outras obrigações que eventualmente também sejam tratadas em PDF para trazer na nossa solução. Outro ponto bem interessante se trata do ressarcimento do IPI. O módulo, né, de ressarcimento do IPI é um módulo em que a partir da importação dos arquivos do SPED fiscal, o usuário ele consegue transformar esses arquivos em uma planilha com as informações para gerar, né, os arquivos para ressarcimento do IPI. Né? Então as fichas R11, 12, 13, 15 e 21, ele consegue gerar essas fichas para fazer importação na Perdecomp. Então, um módulo novo, né, mas que através das muitas solicitações que nós recebemos, nós desenvolvemos aqui na solução. Então, partindo do início, né, para dar uma ideia geral de como a nossa ferramenta trabalha, eu vou mostrar algumas features, algumas funcionalidades, para que vocês consigam entender a proposta da nossa ferramenta e qual a lógica que ela utiliza para tratar esses arquivos. Então, primeiro eu vou fazer aqui a importação de alguns arquivos, né? Então eu vou importar alguns arquivos do FD Contribuições. O interessante, né, é que indiferente do arquivo que eu trabalhe, a lógica de como a ferramenta trabalha esse arquivo, como que ela demonstra as informações, como que ela faz a quebra das informações, vai ser um denominador comum entre todas as obrigações que a gente trabalha. É claro que, eventualmente, né, uma obrigação ela tem algumas diferenças de layout de outra, mas a lógica de como a ferramenta ela trata esses arquivos vai ser igual. Então, entendendo essa lógica, né, o usuário ele consegue trabalhar com qualquer arquivo dentro da nossa solução. Então, primeiro eu vou fazer aqui a importação de alguns arquivos, né, do FD Contribuições. Então, eu vou apontar aqui para os arquivos dentro da minha pastinha. E vou fazer a importação. Então a ferramenta vai pegar todos esses meus arquivos em TXT e a partir desses TXTs ela vai transformar em uma planilha. O interessante é que aqui eu estou importando, né, 12 arquivos do meu FD Contribuições, mas eu poderia transformar quantos arquivos eu quisesse. Então aqui eu estou trabalhando 12 arquivos, mas eu poderia trabalhar 100 arquivos, quantos arquivos fossem necessários. A ferramenta ela não tem uma limitação
em relação à quantidade de arquivos que o usuário pode trabalhar. E aqui eu estou trabalhando, né, arquivos de um arquivo exemplo, né, mais 12 arquivos, né, do mesmo CNPJ. Poderia trabalhar vários CNPJs ao mesmo tempo. Então, né, se eu estou falando aí de alguma edição, alguma análise que eu preciso fazer em um loop econômico, poderia tratar, né, várias empresas ao mesmo tempo. Então, se eu tenho conhecimento que determinada empresa ela tem um tipo de ajuste que ela tem que fazer em um determinado bloco, já outra empresa ela tem outro ajuste que ela tem que fazer em outro bloco, eu posso transformar os dois arquivos das duas empresas, né, em uma única planilha e tratar esses meus pontos na mesma planilha e depois converter arquivo a arquivo. Então isso é interessante porque me gera uma ganho de tempo, né, em um único arquivo. Eu posso trabalhar várias empresas, vários períodos. É um ponto que é bem interessante da nossa solução. Outro ponto que é bem interessante é que aqui a ferramenta ela vai pegar esses arquivos e vai transformar esses arquivos na planilha. E sempre, né, que eu estiver trabalhando com mais do que um arquivo, eu vou ter essas 3 colunas iniciais aqui na minha estrutura. Se eu estiver trabalhando com um único arquivo, ela vai começar a estrutura a partir, né, dessa coluna D aqui, que no caso seria a coluna A. Então ela sempre vai importar essas 3 colunas iniciais em múltiplos arquivos, que são a minha data inicial, final e CNPJ. E através disso, né, eu consigo segmentar, consigo filtrar uma determinada empresa, um determinado período, para oferecer os devidos tratamentos. Essas 3 colunas, elas vão, né, ser inclusas em cada uma das abas da minha obrigação. E cada uma das abas vai ser justamente cada um dos blocos aqui da minha obrigação acessória. Então eu consigo, né, tratar essas minhas informações nos meus devidos blocos e, por fim, exportar a minha obrigação com os meus ajustes efetuados. Um ponto que costuma gerar algumas dúvidas da nossa ferramenta, vou demonstrar aqui através do nosso C100. Aqui no caso, né, eu estou trabalhando com um arquivo exemplo, com informações genéricas, né, mas a atividade dessa empresa exemplo é uma atividade de comércio. No caso, né, se eu observar, eu fiz a importação de 12 arquivos do meu FD Contribuições, de uma atividade, né, de uma empresa que tem como atividade o comércio, e se eu observar aqui no meu C100, né, que é o meu bloco de mercadorias, eu consigo detalhar, né, que eu só tenho 75 linhas aqui. E isso me gera muitas dúvidas, né? Poxa, por que eu só tenho essa quantidade de linhas, né? Mesmo falando aí de uma obrigação, né, de uma obrigação em que tem essa atividade de comércio, e esse bloco, né, ele deveria ser bem robusto. Estou trabalhando 12 arquivos, né, e o meu C100 ele deveria ser bem robusto. Mas aqui eu só tenho 75 linhas. Isso porque a nossa ferramenta ela trabalha, né, fazendo a quebra dos arquivos do primeiro registro pai daquele tipo de bloco ao último, sendo que o primeiro registro pai, né, sempre vai ser o registro aqui que vai fazer a abertura e eu vejo os demais na minha sequência. Então aqui no meu caso, né, eu estou trabalhando as informações. Se observar do meu C100 todos os registros que antecederam o C100, observando a minha hierarquia pelo meu layout do SPED, eu vejo que o primeiro bloco que eu espero é o C01. Na sequência eu tenho o meu C10 e na sequência eu tenho o meu C100. Então em uma única linha eu vejo toda a minha estrutura. Só que aqui olha que curioso. Eu estou trabalhando, né, com as informações, estou observando o bloco do meu C100 e o último nível de informações que eu tenho no meu C100. Isso porque a ferramenta ela sempre vai mostrar no bloco como a informação de último nível, ou seja, sempre que o meu C100 aqui não tiver nenhum detalhamento, nenhuma abertura, nenhum registro filho, ele vai ser demonstrado no próprio bloco do C100, ou seja, eu sempre vou ver a informação no meu bloco de último nível. Então aqui, né, no caso, eu sei que as informações do meu C100 ele não tem nenhum tipo de abertura quando as minhas notas, né, elas são canceladas. Então é isso que aconteceu aqui no meu registro. Por isso que eu tenho uma quantidade tão pequena de notas. Agora, se eu observar nos demais filhos, né, como por exemplo o meu C170, eu enxergo, né, que eu tenho como abertura o meu C01, na sequência o meu C10, na sequência o meu C100.
Aqui sim eu vejo os C100s das minhas notas fiscais ativas. E na sequência do meu C100 eu vejo as informações do meu C170. Então consigo observar todas essas minhas informações aqui na minha planilha. E um ponto que é bem interessante, vou até pintar algumas linhas para a gente poder perceber, é que aqui, né, se eu observar essas minhas linhas, o meu número de documento e a minha chave, consigo perceber que eu estou falando da mesma nota fiscal. Um ponto que costuma gerar algumas dúvidas, né? Poxa, se eu estou falando da mesma nota, por que essa informação ela se repete por várias linhas? Isso acontece porque sempre que no bloco que eu estou trabalhando as informações eu tenho algum tipo de detalhamento, esse meu detalhamento ele vai ser aberto por linha. Então aqui, no caso, né, do meu 670, o detalhamento são os itens, né, da minha nota fiscal, e cada um dos itens da minha nota fiscal eu consigo enxergar em uma linha. Então vejo aí que cada um dos meus itens e as informações que são incomuns para esse meu detalhamento, que no meu caso são os itens, elas se repetem. E isso é um ponto bem interessante, porque se eu preciso fazer alguma análise, né, a partir de algum detalhamento, por exemplo, eu preciso filtrar um item. Desse item, eu preciso saber as chaves dessas notas e a alíquota que eu estou tributando esse meu item. Como essas informações elas se repetem para todo o meu detalhamento, né, para todos os itens da minha nota fiscal, indiferente da posição do meu item, né, se ele está como primeiro aqui ou se ele está como último, eu consigo visualizar as informações. Seja fazendo um PROC, um filtro, então se ele se repetisse nas informações do meu registro PAI apenas na primeira linha, isso daria um trabalho para trabalhar a minha fórmula, eu teria que utilizar aqui algumas fórmulas, né, para conseguir tratar essa solução. Um ponto que é bem interessante também da ferramenta, falando aqui de funcionalidade, se trata do recálculo. O meu recálculo, né, ele permite que a partir das edições do meu registro filho, eu consiga recalcular o meu registro pai. Hoje a ferramenta ela já tem alguns recálculos, né, pré-configurados, isso facilita, né, as minhas edições da informação. Então, um ponto, né, que é bem interessante aqui da ferramenta se trata, né, desse recálculo. Eu vou fazer uma demonstração fazendo um recálculo. Para isso eu pintei essa nota fiscal. Nessa nota fiscal eu posso fazer qualquer tipo de ajuste. Posso ajustar o meu valor de item, posso ajustar minha alíquota, posso ajustar minha base de cálculo. E a partir das edições que eu efetuar, a ferramenta ela vai recalcular o meu registro PAI. Então aqui no caso, né, eu vou fazer um exemplo, fazendo um ajuste nessa minha nota fiscal. E aqui nesse meu ajuste, eu vou fazer algum procedimento, né? Então, eu vou fazer, por exemplo, uma exclusão do ICMS na base de cálculo do meu PIS da minha COFINS. Para isso, eu venho aqui na minha base de cálculo do PIS, eu vou fazer uma fórmula. Então, um ponto bem interessante, né, observar que ao longo do meu procedimento eu vou utilizar fórmulas e a planilha com as minhas fórmulas eu vou poder tanto recalcular quanto exportar. Isso é interessante porque eu não vou precisar matar a minha fórmula ao longo do meu procedimento. Isso garante, né, que sempre que eu estou fazendo uma retificação, uma edição, eu consiga garantir a minha rastreabilidade. Então, se amanhã ou depois eu mando essa planilha para alguém, eu recebo uma fiscalização, uma auditoria, eu consigo abrir a planilha, diferente do usuário que estiver em posse dela, consegue abrir, consegue visualizar as fórmulas e entender o tipo de ajuste que foi efetuado. Se eu precisasse matar a minha fórmula, essa rastreabilidade, né, seria muito mais complicada, né, de conseguir demonstrar o tipo de ajuste. Então eu parto a minha análise aqui do valor do item eu vou excluir o meu valor de ICMS. Aqui eu vou conseguir visualizar a minha base de cálculo do PIS. Então, vou jogar minha fórmula para baixo e aqui eu vou aplicar a minha alíquota. Então, eu pego a minha base de cálculo, vou aplicar a minha alíquota e eu vou chegar aqui no meu valor de PIS. Eu vou fazer o mesmo procedimento para o meu COFINS.
Outro ponto, né, que é bem interessante observar ao longo desse procedimento é que aqui eu estou fazendo uma edição, né, estou aplicando a minha alíquota, estou utilizando fórmulas. E se vocês observarem, né, o tipo de edição que eu efetuei, eu utilizei as minhas fórmulas e utilizei fórmulas simples. Então, somente expressões aritméticas, não utilizei nada para tratar o meu arredondamento. Isso é bem interessante porque a ferramenta, né, ela já tem no código dela as variáveis para conseguir tratar o arredondamento bloco a bloco. Cada um dos blocos do SPED ele tem um tipo de arredondamento, né, que é previsto dentro do manual, e a ferramenta ela já consegue observar esse tipo de arredondamento e oferecer os devidos ajustes. Isso garante, né, que quando eu trabalho as informações, quando eu faço alguma edição em algum item, alguma informação do meu SPED, eu consigo trabalhar essas informações sem refletir naquela quantidade imensa de erros de arredondamento. Isso facilita todo o meu fluxo de edição. Então, se eu somar o valor de PIS de cada um dos itens da minha nota fiscal, eu percebo, né, que eu tenho um valor aqui de 330,70. Então, se eu observar aqui, eu tenho 330,70. E se eu observar a minha capa, eu vou ter outro valor. Eu vou ter o valor de 374,51. Os valores são diferentes. Se eu gerar o meu arquivo assim, eu vou ter um erro no meu SPED, porque o total do registro filho vai ser diferente do registro pai. Então, eu vou salvar o meu arquivo no meu diretório de preferência. Salvei o meu arquivo, eu fecho o meu arquivo, eu venho aqui na ferramenta e vou pedir para recalcular. Então, eu venho aqui no meu recálculo, vou eleger o meu recálculo do C100 a partir do C170. A ferramenta vai processar esse recálculo e ao fim do recálculo ele vai abrir o arquivo para a gente poder conferir as informações. Agora que ele já gerou o recálculo, eu consigo visualizar. Eu vou na mesma abinha, vou pintar a mesma nota fiscal e eu vou somar os meus valores, né? Mas antes de mais nada, eu só vou recapitular o que eu fiz. Eu importei 12 arquivos do meu FD Contribuições. Nesses arquivos eu elegi uma nota. Nessa nota, eu fiz uma exclusão do ICMS na base de cálculo do meu PIS e da minha COFINS. Feito o meu procedimento, eu verifiquei que eu tinha o valor total de PIS, somados cada um dos itens da minha nota fiscal, de 330,70, ao passo que na capa da minha nota, o valor original que constava no meu PIS antes do ajuste, era o valor de 374,51. Agora que eu já fiz o meu ajuste, né, eu salvei o meu arquivo, pedi para recalcular, vou ver o valor que eu tenho na capa da minha nota. Então, eu venho aqui na capa da minha nota, eu vou observar que eu tenho o valor de 330,70, o mesmo valor que eu tinha, né, quando eu fiz a minha exclusão. Então, agora eu vou somar o meu valor de PIS e é exatamente o mesmo valor. Então, somados os itens, o valor está batendo com a minha capa. Eu posso salvar o meu arquivo, né, porque eu já tenho um arquivo ajustado. Eu venho no meu diretório de preferência. Vou dar outro nome para o meu arquivo, porque meu arquivo já está ajustado. Consegui rastrear, né, cada uma das etapas do meu processamento. Eu vou fechar o meu arquivo. E agora eu venho na ferramenta e vou pedir para exportar, porque eu já fiz o meu ajuste. Então eu venho na opção do FD Contribuições. Aqui ele pergunta se eu vou fazer uma exportação simples ou uma exportação múltipla. Como eu trabalho com múltiplos arquivos dentro da minha planilha, a exportação esperada é a múltipla. Se eu trabalhasse com um único arquivo, seria simples. Então eu venho na exportação múltipla, vou apontar para o meu arquivo. E agora, no mesmo diretório em que eu tenho, né, salvo esse meu arquivo, é onde ele vai salvar os meus TXTs ao fim do processamento.
Então, meu arquivo está aqui, meus TXTs vão vir para cá. Daqui a pouquinho eu vejo meus TXTs. Meus TXTs estão aqui. Vou dar um OK aqui na minha mensagem. Então, eu tinha 12 arquivos, né, do FD Contribuições. Então, ele gerou 12 TXTs. Se eu abrir um deles, né, eu consigo visualizar as minhas informações. Então, aqui eu consigo visualizar as minhas informações. Eu vejo que é um arquivo válido pela estruturação, sequenciamento, toda a minha estrutura do arquivo. E aqui eu consigo visualizar, né, todas as informações. Então, se eu precisasse incluir alguma informação em algum registro, uma linha, alguma informação, algum novo detalhamento, né, essa informação ela também seria ajustada aqui no meu 9900. Então, ele totalizaria, né, a quantidade de registros, né, no meu item, na minha abinha, e pegaria aqui as informações correspondentes. Então, a ferramenta ela também, né, permite que você faça qualquer tipo de ajuste utilizando aí a estrutura da planilha. Outro ponto, né, que é bem interessante da ferramenta se deve ao XML. Aqui eu vou fazer a importação de alguns arquivos, né, de NFE para que vocês consigam visualizar como que vem a estrutura. Então aqui eu tenho tanto o layout simplificado quanto o layout completo. O simplificado ele vai me mostrar todas as informações das minhas tags e o completo ele vai mostrar até mesmo as tags que têm as respectivas subtags. Então algumas tags específicas, né, que o simplificado não trazia, o layout completo agora traz. E você pode tanto trazer as informações no módulo antigo ou no módulo novo, e você consegue visualizar, né, as variações de como ele traz essas informações. Eu vou pegar aqui no módulo antigo, você pode apontar para uma pasta, ele traz as informações de todos os arquivos que estão salvos na pasta, ou você pode apontar para os arquivos e apontar arquivo a arquivo. E aqui você consegue visualizar, então isso é bem interessante, né? Sempre que ele tem alguma tag que tem aquelas subtags específicas que ele não faz o tratamento, ele vai trazer a mensagem, né? Aqui no caso ele trouxe. Então se eu importasse essas mesmas notas no layout completo, essas tags que ele não trouxe, ele traria. Então ele apontou aqui as minhas tags. E se eu tenho alguma nota, né? Algum XML com evento de cancelamento, essas notas canceladas eles abririam, né, a chave dessas notas canceladas na respectiva abinha canceladas, as demais informações eu tenho no planilha 1. E aqui olha que interessante, eu vou pintar até essas linhas para a gente poder observar. Então nessas linhas eu consigo observar que a chave aqui ela se repete. Isso é interessante, né, porque eu consigo perceber que a mesma lógica que ele utiliza para os meus arquivos do SPED, ele utiliza para os demais arquivos. Então, se aquele meu bloco, aquele meu detalhamento, né, se eu tenho algum tipo de detalhamento, esse meu detalhamento ele é aberto por linha. Então, aqui no caso, né, do XML, o detalhamento é a quantidade de itens, então cada item vai ser detalhado em uma linha, as informações que são incomuns elas se repetem. Então, consigo ver toda a minha estrutura, né, as informações cadastrais, as informações iniciais, todas as minhas informações ele traz aqui na minha planilha para eu conseguir visualizar. Então, como vocês podem ver, né, eu tenho aqui os detalhes dos itens, as informações cadastrais, o cadastro do produto, o cadastro do participante. E aqui eu tenho uma quantidade bem grande de tags, né, para poder tratar essas minhas informações, fazer alguma análise específica, né? Então uma planilha analítica, né, que ela acaba sendo bem rica no dia a dia. Outro ponto que é interessante, né, vou
importar até alguns arquivos aqui do e-social para vocês conseguirem observar. Então aqui eu vou pegar alguns arquivos que eu tenho, e são arquivos, né, de um determinado evento. E são arquivos fictícios, né, que eu trabalho aqui de um determinado evento. Mas se você tivesse vários eventos distintos, você poderia importar todos de uma única vez, ele quebraria essas informações. Aqui no caso eu só tenho arquivos desse evento, né, porque é um exemplo, né, que eu vou trazer para vocês, mas a ferramenta ela faz a quebra utilizando essa mesma lógica, né, que eu vou demonstrar. Então ele trouxe aqui o meu detalhamento, né, na minha planilha, e aqui eu trago todas as informações, né, todas as tags, os meus detalhamentos, né, dos meus eventos, ele vai trazer aqui para mim, e aí eu poderia, né, fazer uma edição, uma exportação do meu arquivo para conseguir visualizar as minhas informações. Outro ponto que é interessante na ferramenta se trata das validações. Aqui eu tenho tanto as validações, que são aquele cheque, né, de consistência da minha obrigação, no caso, o primeiro que eu tenho aqui é da ECF. A ferramenta, né, ela está sendo trabalhada para incluir outras validações, outros loss checks. Em breve, né, teremos muitas novidades para vocês. Aqui o primeiro que eu tenho, né, a validação da ECF. Então eu pego um arquivo em TXT, importo esse meu TXT, ele vai transformar uma planilha. Através dessa planilha ele vai trazer aqui a minha planilha para eu poder fazer a minha validação. Então eu importo a minha planilha, seleciono quais cheques eu quero e ele vai trazer para mim. Então aqui eu consigo visualizar as minhas informações. Aqui eu tenho uma folha de rosto, né, com todos os cheques, todas as análises que ele me trouxe. Aqui eu vou observar as minhas informações. Então eu consigo observar, né, por exemplo, a minha análise do N670. Então aqui no meu N670 eu vejo a minha ficha da apuração da contribuição social, a minha ficha, né, com alguns detalhes das informações da minha retenção. Então eu consigo observar o que eu tenho de retenção detalhado lá no meu Y570, o que eu utilizei na minha ficha de estimativa, o valor da diferença de um com o outro. E aqui é bem interessante porque eu consigo observar, né, através da minha ficha da apuração, se eu utilizei todo o meu valor de retenção disponível ou se eu fiz um desembolso de caixa mesmo tendo o valor de retenção. Então esse cheque ele me permite observar isso. Consigo visualizar os valores que eu tenho contabilizado no meu K156, o valor que eu tenho dos pagamentos da minha contribuição na minha ficha de estimativa e se o valor que eu tenho somadas as minhas fichas de estimativas, ele bate com o meu valor de dezembro. Consigo visualizar o valor da movimentação das minhas provisões no K156 aqui também. Consigo perceber a mesma análise, né, aqui para o meu N630, então o valor que eu tenho de retenção, a utilização dele, o valor que eu tenho na movimentação das fichas de estimativa, o valor que eu tenho em dezembro e aqui o valor da minha movimentação da minha provisão. Consigo visualizar também algumas informações, né, do pagamento de remessa sobre o exterior, do meu registro X292 contra o meu X450. Então, eu consigo visualizar o valor que eu tenho de juros e serviço para o exterior, a movimentação do meu valor de dividendos. Aqui uma análise, né, das minhas informações do registro L210. Então, consigo visualizar o que eu tenho de estoque inicial e final lá no meu balanço, contra a minha ficha de composição de custos, esse detalhamento, né, mês a mês e também na minha ficha anual, o valor que eu tenho de custo de produto de fabricação própria vendido, custo de mercadoria revendida, custo de serviço prestado e custo de bens e produtos vendidos na atividade rural.
Então ele faz todo esse meu cheque da ficha de composição de custos contra o meu balanço e o meu DRE. Consigo analisar que a minha movimentação do meu ativo e do meu passivo. E um ponto, né, que é bem interessante, até esse cheque ele surgiu através de uma advertência, né, que é bem comum na ECF, falando que existe, né, uma diferença entre o saldo do seu ativo e o saldo do seu passivo. Essa advertência, né, muitas vezes, ela é esperada em virtude da sua movimentação, né, do valor que está sendo transacionado em resultado. Então você consegue visualizar se a diferença é o valor que está sendo transacionado em resultado ou se existe alguma outra diferença. Pode ser em virtude de uma movimentação de uma conta referencial, algo que veio lá do ECD, então você consegue ter essa sua análise. A mesma análise você faz por K156 e por K356. A mesma proposta, né, as diferenças do ativo contra o passivo. Outro cheque que é bem interessante aqui na ferramenta, né, são esses loss checks. Então vou importar alguns arquivos da GIA, alguns arquivos do SPED fiscal, para que vocês possam visualizar as informações. Então primeiro eu clico aqui, importo os meus arquivos da GIA, vou apontar para o meu arquivo da GIA, vou apontar para o meu arquivo do SPED fiscal e eu vou conseguir visualizar o meu cruzamento. E aqui esse aqui é o meu cheque, né, com as informações do SPED fiscal versus a GIA. Ele me aponta as ocorrências, então consigo visualizar as ocorrências, né, em virtude de diferenças de apuração, base de cálculo, valor contábil e valor de imposto. Então aqui no valor de imposto eu vejo as minhas diferenças, né, por CFLP, então a diferença CFLP a CFLP, CNPJ a CNPJ. Se eu tivesse importado mais do que um CNPJ, ele ia detalhar por CNPJ e por CFLP as diferenças através do meu valor de imposto, do que eu tenho na GIA e do que eu tenho no meu SPED. Se eu tenho alguma diferença, ele traz aqui em vermelho para poder observar. Consigo visualizar também a minha diferença em função do meu valor contábil, da minha base de cálculo e aqui do meu valor de apuração. Então consigo detalhar essas minhas movimentações. Outro cruzamento, né, que é bem interessante que a ferramenta traz é esse cruzamento aqui, né, da minha DCTF com o meu FD Contribuições. Então vou importar alguns arquivos da DCTF, vou importar alguns arquivos do FD Contribuições para visualizar o que a ferramenta me traz. Então aqui no meu detalhamento, né, ele me traz uma folha de rosto, demonstrando as ocorrências que eu tenho em função da minha diferença na apuração do PIS e do meu COFINS. Então aqui no meu COFINS eu consigo visualizar as diferenças por CNPJ, aqui a movimentação período a período, e os valores, né, o que é composto por alíquota básica, o que é composto por alíquota diferenciada, o meu valor na minha ficha de apuração, né, do meu recolhimento, contra o meu valor da minha DCTF. Então ele compara os dois valores de recolhimentos e as minhas diferenças ele traz aqui embaixo. Né? Se eu tenho uma diferença negativa, ele traz em vermelho, se eu tenho uma diferença positiva, ele traz aqui em preto. Tanto para os valores que eu tenho, né, de movimentação do não cumulativo, do cumulativo, e se eu tenho, né, movimentações no meu regime misto, ele traz tanto cumulativo quanto não cumulativo, fazendo, né, esse desmembramento CNPJ a CNPJ, período a período. E aqui a mesma visualização, né, para os meus valores de PIS. Então é um cheque bem interessante que a ferramenta traz aqui para o usuário também. Outro cheque, né, a minha movimentação do meu SPED fiscal contra a minha ECF, compondo os valores da minha receita bruta. Então aqui eu consigo visualizar o que eu tenho no meu FD fiscal versus a minha ECF através, né, da minha movimentação da minha receita bruta. Aqui bloco a bloco para eu conseguir saber os blocos, né, que estão gerando a minha movimentação de receita para conseguir aí ter o meu embasamento e conseguir entender nessas diferenças de composição. Outro ponto bem interessante da ferramenta, né, falando aqui sobre funcionalidade, é o que eu tenho, né, aqui para minha importação de PDFs. Então, eu posso importar os meus PDFs, né, gerar os meus PDFs lá no ECAC, importar eles, imprimir eles em PDF e subir aqui na ferramenta para gerar uma planilha.
Então aqui eu vou mostrar alguns para vocês. Então eu venho aqui no meu DARF, vou pegar os meus DARFs, vou fazer a minha importação. Então posso colocar vários DARFs, né, diferentes, ele vai trazer para mim. E aqui eu vejo minha planilha, né, as minhas informações do que eu tenho aqui de CNPJ, minha razão social, minha data de apuração, data do vencimento, o código do meu tributo, o valor de principal, multa, juros. E aqui eu vejo todos os meus detalhamentos, né, tendo até mesmo um controle aqui dos meus pagamentos, né? Aqui o meu hash, né, do pagamento para ter essa minha composição. Outro ponto bem interessante, né, são os arquivos da Perdicomp Web. Então eu vou pegar o arquivo da Perdicomp Web e vou mostrar aqui também como que ele gera. Então eu faço a importação dos meus arquivos. Vou pegar o meu arquivo aqui da Perdicomp Web e vou importar. A mesma lógica, né, arquivos aí no formato PDF. Então você importa os seus PDFs, ele vai trazer aqui o seu arquivo. Então ele trouxe, né, eu consigo visualizar os valores que eu tenho de PIS, COFINS, todo o meu detalhamento, né, através do que eu tenho lá na minha Perdicomp Web, ele vai trazer cada uma das informações aqui em uma abinha, né, cada registro em uma devida aba. Outro ponto que é bem interessante, né, aqui sobre o ressarcimento do IPI. No ressarcimento do IPI, eu vejo que eu tenho 3 abinhas aqui, né, 3 botões. O primeiro, eu importo os meus arquivos do meu SPED, eu importo os meus SPEDs aqui, vou apontar para os meus SPEDs. Apontando para os meus SPEDs, eu carrego os meus arquivos. Carregando os meus arquivos, eu elejo, né, cada um desses arquivos, quais que eu quero utilizar para gerar o R11, 12, 13, 15 e 21 e por fim eu converto em planilha. Então eu vou carregar alguns arquivos aqui para a gente poder visualizar. Eu vou demonstrar a planilha, né, como é que ele gera. Então minha planilha, eu tenho cada um dos registros, né, R11, 12, 13, 15 e 21 e as minhas devidas informações. Aqui eu posso adicionar novas linhas, fazer a inclusão de informações, fazer a edição de informações e por fim, né, eu venho aqui no módulo e vou exportar os meus arquivos. Então eu venho aqui no meu módulo, clico aqui, exporto o meu arquivo e vou ver exatamente esses arquivos aqui em TXT. Então eu vejo as minhas informações, os meus registros, né? Então é legal que a ferramenta, né, ela consegue trazer essas informações para mim e gerar o meu arquivo, né, facilitando todo o meu preenchimento. E isso, né, espero que tenham gostado. A nossa ferramenta ela passa por constantes mudanças. Em breve teremos novas novidades aí para compartilhar com vocês, novos módulos, novas funcionalidades, novos recálculos e cruzamentos, né, que nós estamos planejando para os próximos desenvolvimentos. Muito obrigado, né, por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Caso você tenha alguma dúvida, né, você pode entrar em contato com a nossa equipe de suporte. Você pode entrar aqui no Dúvidas, né? Muito obrigado por assistir até aqui. Caso tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato aqui com a nossa equipe de suporte. Convido vocês a falar com a nossa equipe comercial. Então vocês podem conversar com a nossa equipe comercial para fazer uma apresentação mais personalizada, tirar alguma dúvida pontual que vocês tenham sobre a solução e também verificar os planos, né, que a nossa equipe tem aí para atender as necessidades de vocês. Muito obrigado e até breve.